Olá a todos! Bem-vindos ao Pode Ser! Olá a todos, bem-vindos a mais um Pode Ser, uma iniciativa da FAZ, diretamente aqui do estúdio Boa Produções. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, o autismo. Um assunto que envolve amor, aprendizado, mas também muitos desafios, né, Mari? Com certeza. Aqui no estúdio hoje nós recebemos Sabrina Saracusa, mãe atípica, que resolveu compartilhar com a gente a sua caminhada, a sua trajetória dentro desse processo tão importante. Sabrina, seja muito bem-vinda ao Pode Ser. Obrigado. Eu sou a Sabrina, como vocês já falaram, mãe do Davi, que é uma criança autista nível 2 de suporte. Atualmente, ele se encontra no nível 3 por conta da falta das terapias, né? Também tem TDAH, sou mãe da Elisa também. E vim compartilhar um pouquinho da nossa trajetória com vocês. Obrigada, Sabrina. A nossa primeira pergunta: como você começou a descobrir, a verificar os sintomas, os sinais do Davi, né? Como você começou? Qual foi o seu olhar, a diferenciação, o que lhe chamou a atenção nesse processo? Então, Mari, eu sempre fui leiga no assunto, né? Apesar de hoje eu notar que os sinais, eles estavam ali desde que ele era um bebê, eu só fui mesmo notar algo diferente quando ele já tinha 2 anos e alguns meses. E aí eu não imaginei que fosse autismo, porque para mim, autista era uma pessoa introspectiva. A gente sempre ouviu muito de que autista vive no seu mundinho, então para mim era isso, né? Uma pessoa que era mais reservada, que estava, né, ali mais dentro realmente do seu mundinho. E quando ele fez 2 anos e 5 meses, eu contei com a ajuda do meu amigo Google, né? Botei lá, criança de 2 anos e 5 meses que fala tudo, mas não conversa, porque o Davi, ele fazia muito ecolalia, ele repetia as frases dos desenhos, dos filmes, mas conversar de forma funcional ele não fazia. E aí apareceu lá, né, o TGD, que é o Transtorno Global do Desenvolvimento, logo após o autismo, e eu comecei a ler, comecei a fazer alguns testes, porque os sinais eram bem clássicos, e aí eu né, percebi que ele realmente estava ali dentro do espectro. E foi isso. Eu acabei diagnosticando ele ali, né? Com os testes do Google. E como é que foi isso, Sabrina? Depois que você diagnosticou ele, qual foram os seus passos? Então, o Davi foi em 2020, né? Foi início de pandemia. Caramba. Então, tava tudo fechado. A gente estava bem apertado financeiramente na época, mas nos apertamos mais um pouquinho e fizemos um plano de saúde para ele. E aí eu achei que estava tudo resolvido, só que não, porque eu não achei um neuropediatra, né, uma neuropediatra que fosse boa o suficiente ali na rede credenciada, e aí eu fui buscando outros nomes. Aí dentro de um grupo de pais atípicos que eu participava, eu recebi uma indicação, consegui marcar com essa médica e levei lá. E assim, quando eu fui, eu já fui bem municiada. Eu levei bastante vídeos, né, dos comportamentos, fossem eles empilhando, enfileirando, girando, os comportamentos que envolviam o humor, né, a parte agressiva, porque o Davi faz auto e heterolesão, né, ele se bate no outro também. Então, assim, tem muita dificuldade de lidar com não, com frustração, com espera. E todos esses momentos eu fazia questão de filmar o tempo inteiro. Então, eu levei vários vídeos, a consulta durou mais de 2 horas. E no final, depois dela observar, né, o Davi ali, e também de ouvir meu relato, de ver os vídeos, ela só virou para mim e falou: mãe, eu concordo com o seu diagnóstico. E aí, assim, o que eu já sabia que era verdade, porque eu já falava para as pessoas, acabou meio que, sei lá, não foi um baque, mas foi tipo um tapa, assim. É verdade. Foi uma batida de martelo. Carimbou você ali, teve ali a sabe? Concretização do que você já pensava. Exatamente. E o que veio na sua cabeça nesse momento, Sabrina? A primeira coisa que eu pensei foi no que as pessoas falariam, no sentido de preconceito, sabe? Porque é difícil, né? É extremamente difícil.
tu olha para a pessoa ali, você vê uma pessoa típica, né? O autismo, ele não tem cara. As pessoas, elas estão muito acostumadas com as deficiências que se mostram, não com as invisíveis, né? Então, vamos supor, eu levei o Davi para passear no shopping. Aí tá aquele menino todo bonitinho, todo arrumadinho, estilosinho. Você olha para ele, você não diz que tem, né? As pessoas falam, ai, mas nem parece. Só que o autismo não tem cara. O autismo, ele é uma deficiência, acaba meio que sendo oculta, porque ele não mexe, né, com o físico, é neurológico, então é mais difícil. E aí, por exemplo, como eu disse, ele tem dificuldade em lidar com não. Aí fomos ao shopping, que aí numa loja de brinquedos. Pô, mas hoje eu não tenho dinheiro. E aí, o que eu vou fazer? E aí ele não entende que não tem. E começa a frustração para lidar com não, e aí se joga no chão, grita, bate. E aí as pessoas em volta começam a olhar. E por mais que eu, como mãe, eu sempre, óbvio, vou defender o meu filho, mas não posso dizer que, assim, não é que bate uma vergonha, mas é constrangedor você ser o centro das atenções. Parece que você está no holofote ali, sabe? E todo mundo olhando, e as pessoas já começam a julgar, e você consegue fazer uma leitura labial. Mas se fosse meu filho, eu ia fazer e ia acontecer. Então, assim, é muito difícil. Por muitos anos da minha vida, eu já saía de casa armada. Eu já saía de casa pronta para entrar no embate com qualquer pessoa que entrasse no meu caminho e que falasse qualquer coisa do meu filho. De verdade. E foi exaustivo. Por um tempo, eu meio que resisti a usar o crachá nele, né? Porque parecia que aquilo ali limitava ele. Mas foi libertador, sabia? É porque identifica, né? Sim, foi libertador no sentido de, tipo assim... Botei ali... Não que seja certo, mas olha, meu filho está identificado. Ele está fazendo tal coisa porque ele é autista. Pronto. Tô evitando a fadiga, porque era extremamente cansativo, gente. Era, sabe, eu realmente saía de casa armada para brigar. E você tá o tempo todo em posição de combate, exige muito de você. É muito cansativo de verdade. Até porque você lidar com todas as outras questões do tratamento, do auxílio ao Davi, do apoio a ele, ainda ter que lidar com as questões sociais, externas, pesa muito mais, né, Sabrina? Sim. E não que o cordão seja uma desculpa, uma justificativa. Sim. Não, eu vou usar o cordão. Mas, assim, é um direito, né? É uma visão clara que, sim, o Davi está fazendo aquilo ali, ele tem alguns tipos, não vamos dizer, de comportamentos que geram aquilo ali, então, para as pessoas olharem e entender. Ele está fazendo aquilo ali justamente porque ele tem. Porque ele é autista, ele é uma criança com Exatamente. Deficiência que tem as dificuldades dele. Que as pessoas têm uma dificuldade imensa de entender. Né? O autismo em si, ele tem muitas questões comportamentais. E aí a pessoa acha que é birra, que é falta de limite. Não, eu educo meu filho. Apesar dele ser autista, eu educo ele. E de vez em quando rolam uns gritos, porque eu sou mãe, não sou terapeuta, né? Então, assim, não dá pra gente ficar ali no modo terapeuta 24 horas por dia. Eu tenho problemas como qualquer outras pessoas têm. Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô, e é isso. Então, tem dias que eu tô ali, modo terapeuta onzaço. Mas tem dia que vai o modo mãe raiz, né? E nesses dias, Sabrina, a rotina de vocês? Sua, Davi, agora ainda mais gestante. Menina. Como foi, desde o início, a sua rotina, essa adaptação, né? Porque a gente sabe que acaba englobando terapias e outras questões, assim, como foi o seu acesso a tudo isso, a busca, a interação e desenvolvimento dele durante esse processo? Eu saí do mercado de trabalho em 2019 para ficar com o Davi, mas não por conta do autismo, e sim porque não tinha rede de apoio para tomar conta dele. Minha ex-sogra, eu voltei a trabalhar quando o Davi tinha 6 meses, minha ex-sogra ficou com ele por uns meses, mas falou que não conseguiria mais ficar e tal. Enfim, eu saí do trabalho para ficar com ele. Pensei eu que seria de forma temporária. Porém, eu tô fora do mercado de trabalho mesmo desde 2019.
Então, não começou por conta do autismo, mas sim por conta da falta de rede de apoio. Quando foi em 2020, né, que eu tive esse olhar e vi ali que ele realmente, né, tinha algo de diferente e cheguei à conclusão de que ele estava no espectro, aí mesmo é que eu não consegui voltar, porque o pai, na época, era Uber, trabalhava a madrugada inteira, chegava em casa de manhã, dormia o dia todo e eu cuidando do Davi sozinha, mesmo tendo um companheiro, né? Então, assim, a falta do tratamento qualificado tem um impacto gigante na nossa vida. Ele está mais agressivo, né? Está mais irritadiço. Tudo isso impacta. Por conta disso, ele não consegue frequentar a escola. Como que eu acordo uma criança às 7 horas da manhã que foi dormir às 4? Sabrina, me diz uma coisa. Você até citou a situação do seu marido. Como é que foi isso para você? Ser mãe com algo novo que você nunca tinha tido contato e, ao mesmo tempo, sozinha, pode-se dizer. Foi difícil, mas assim, eu sempre pensei em que eu daria conta. Eu sou uma mulher forte, não é me gabando não, mas eu sou. Né? Eu já passei por um monte de coisa na minha vida. Eu cresci em um lar onde eu via minha mãe sendo espancada. Enfim, então, eu nunca fui uma mulher de, tipo, cair e ficar chorando. E eu não ficava esperando, sabe? Eu sei que ele só tinha a mim e eu tinha que fazer. E o fato de ser sozinha foi um dos motivos principais da separação do pai do Davi, sabe? Ele acabava meio que me dando mais trabalho até do que o Davi. Porque o Davi é meu filho, é uma criança, né? Mas ele já era um adulto e deveria colaborar e não colaborava. Então, é complicado. E isso não é uma realidade minha exclusiva. Não, de muitos. Se for parar para fazer uma pesquisa com as mães atípicas, o tanto de mães que têm um companheiro, mas que vivem sozinha a maternidade, né? A vida atípica é assim, de 100% deve ser uns 70%. Fora as que são abandonadas, porque a maioria dos pais abandonam o lar, né? Depois do diagnóstico, fica pesado demais para eles, eles não aguentam. E quem é que fica lá? A mãe. Sempre. Sempre é gente. Sabrina, ficou muito clara a sua força, né? Desde nova, como você citou, e principalmente hoje, né? Nessa trajetória pelo Davi. Eu queria te fazer uma pergunta bem curta, mas acho que de muito impacto. Sim. Durante todo esse processo, o que o Davi te ensinou? A amar incondicionalmente. Cara, tem dias que eu não quero nem tomar banho, gente. Sendo bem sincera, de tão cansada que eu tô. Mas, quando eu penso no Davi, eu penso que, tipo, eu não posso parar, ele só tem eu. Eu tenho que avançar. Então, assim, eu boto os meus sentimentos no bolso para lutar por ele. Se eu tô bem, se eu tô mal, não importa. Eu amo tanto o Davi que eu não consigo parar. Eu acho que eu só vou parar se eu morrer. Mesmo assim, talvez não. Sabrina, hoje em dia a gente tem muito mais informação, né? Sobre a questão do autismo, sobre outros transtornos. Mas me diz uma coisa, situações de preconceito. Você sente que o Davi passa por isso hoje, que você também, como mãe atípica, passa por isso ainda hoje? Frequentemente. Como eu disse, aquela questão do olhar de, se fosse o meu filho, né? Porque as pessoas, elas têm uma mania muito feia de achar que tem o direito de opinar na vida do outro. Já começa por aí. Então, assim, eu tô num shopping com meu filho, ele começa a emitir um comportamento, não importa se fosse o seu filho. Né? A vida é minha, o filho é meu. Você não tem direito de estar opinando numa coisa que você não sabe, que você não conhece, que você não vive. Então, assim, sim, a gente enfrenta preconceito na rua, na escola, até mesmo no ambiente de saúde ali. Porque não é porque a pessoa é terapeuta que perfeito, mil maravilhas. Já aconteceu de ter problema, da gente ter problema com o terapeuta e ter que trocar. Porque
A pessoa estudou, se formou, mas não entendia os comportamentos, entendeu? E aí, porque quer medir força, é birra, é não sei o quê. E aí, assim, é preconceito em tudo. Inclusive dentro da própria família, né? Todo mundo acha lindo, mas ninguém quer pegar a criança para passar um fim de semana, entendeu? Todo mundo acha linda a força da mãe, mas se a mãe precisa... pode ficar com um fulaninho aqui 5 minutos para eu ir ali. Eu não posso, porque eu não sei lidar, entendeu? Então, assim, é preconceito de todas as partes. Mas a gente ainda não vê para as mães, para as pessoas que cuidam dessas crianças, desses adultos, enfim. Hoje a gente tem muita carência disso, né? Porque a mãe também precisa de cuidados. Quem cuida de quem cuida? Ninguém. Verdade. É verdade. Nem a gente mesmo cuida, né? A mãe atípica, ela tem... Eu acho que a mãe em si, mas quando se fala de maternidade atípica, ela tá sempre ali voltada pro filho, né? Ela não pensa assim, eu tenho que fazer um psicólogo, eu preciso ir ao psiquiatra, eu tenho que ter o meu momento. Não, é sempre eles, sabe? Sempre eles em primeiro, segundo, terceiro lugar e você tá em último. Aí você vai engordando ou emagrece demais, você entra em depressão, você, sabe, desenvolve ansiedade, mas ainda assim você não para de fazer por eles. Então, assim, a mãe, ela é meio que invisibilizada, né? Ela não tem o cuidado ali, realmente. Ela não recebe um apoio, né? Eu sei que é nossa obrigação cuidar dos nossos filhos, mas a gente não é um robô. Né? Exatamente. A gente também precisa ser cuidada. Robô. Exatamente. Né? No início você falou, Sabrina, sobre grupos de apoio, né? Quando a gente estava aqui conversando e tal. Você tem grupos de mães e como foi essa ajuda desses grupos nesse processo? Então, lá no início, quando eu descobri, eu comecei a procurar, né, grupos no Facebook, e aí eu achei um grupo de pais de autistas, e lá eu tive muito acolhimento, no WhatsApp, esse grupo. Eu faço parte desse grupo até hoje. Então, lá eu aprendi muita coisa. Lá eu tive a indicação da médica, que seria uma médica boa, qualificada, né, para dar o diagnóstico. Aprendi muito, mas também acolhi muito, porque eu meio que desenvolvi um hiperfoco em autismo. Então, eu costumo dizer que mães atípicas, elas são médicas, advogadas, terapeutas, porque você se torna especialista ali no autismo do teu filho. Eu não vou nem dizer em autismo, de uma forma geral, porque é algo tão grande, é um espectro, né? Ninguém é igual a ninguém, mas no seu filho você se torna especialista. Eu acho que não existe ninguém mais capacitado que você para saber quem é o teu filho ali dentro do espectro. Então, assim, é muito importante. Em 2024, começaram essas questões dos planos de saúde. Teve um cancelamento em massa de pessoas com deficiência. E aí eu não digo só do autismo, né? Apesar de autismo ser uma deficiência, foi assim de uma forma geral. E aí começaram-se a unir vários pais, né? Que estavam com que os filhos estavam com esse problema. E aí a gente formou um movimento que hoje é uma associação. Posso falar o nome? Com certeza! Associação Nenhum Direito a Menos. A presidente é a Fabiane Simão, que é uma amiga queridíssima. A caminho daqui, eu até estava falando com ela sobre isso, até dei uma choradinha no carro. Porque, assim, em 2024, eu estava no auge, assim, no meu limite. Como eu disse, eu amo meu filho, eu faço tudo por ele. Só que eu sempre trabalhei, desde nova. E eu tive que abrir mão disso. E você abrir mão do seu trabalho, você abrir mão da sua liberdade financeira, você lá abrir mão da sua liberdade, do seu direito de ir e vir. Porque eu não saía sozinha. Eu não sabia o que era estar aqui sem o Davi. Se eu ia no banheiro, o Davi estava comigo. E aí, eu meio que dei uma revoltada em casa, meio que impus pro pai começar a olhar, porque, tipo, o Davi ficou sem tratamento. E aí, eu conheci essas pessoas, nos unimos e fomos pra rua, a gente manifestava na porta dos locais, dos planos de saúde, na porta do TJ. A gente faz isso até hoje. Graças a essa movimentação, foi realizada uma CPI dos planos de saúde na Alerj, aqui no Rio de Janeiro.
que infelizmente foi interrompida por conta da união dos planos de saúde, mas assim, ela aconteceu, né, e deu visibilidade pro que está acontecendo na saúde. Então, assim, ali eu conheci pessoas que, cara, salvaram minha vida, porque eu estava à beira de um colapso real. Eu estava tendo crises de ansiedade. Eu me sentia uma ameba, gente. Não me sentia ninguém. Porque eu não conseguia estudar, eu não conseguia trabalhar, eu só ficava em casa. Era casa, marido, filho, autismo o tempo inteiro. E eu queria abrir um pouco os horizontes. E, apesar de um momento ser muito crítico, foi algo que me deu, tipo, mais uma coisa Mas porque um eu lutar. motivo, né? Porque eu não estava lutando só pelo meu filho, eu estava fazendo algo realmente importante, era pelo todo. Porque todo direito que fosse conquistado ia, sabe, ia abarcar todo mundo. E era, nossa, foi assim, a salvação. E depois disso, como eu disse, eu dei meio que uma revoltada, né? Eu comecei a tirar momentos também para mim. Então, assim, pelo menos uma vez por semana eu me encontrava com as meninas. A gente sentava muito ali no centro, num bar e restaurante que tem ali. Eu não bebo, mas eu como, adoro. E aí a gente ria, falava besteira, falava mal das pessoas, falava mal da gente, enfim, sabe? Aquele momento seu eu mesmo. esquecia um pouco daquilo, tipo assim, eu não era Sabrina, ali eu era, sei lá, Priscila, entendeu? Aí comecei, tipo, fui num pagode, que é uma coisa que eu amo, sabe? Aí voltei a estudar, eu já estava estudando psicopedagogia, porque eu queria fazer uma pós-graduação em análise do comportamento aplicada. Mas o meu coração era do direito, é do direito. Só que eu não conseguia financeiramente custear e nem tinha tempo para isso. Mas aí, sabe aquilo de bota o pé que Deus dá a estrada? Uhum. Foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a estudar também, né? Eu tranquei minha faculdade de psicopedagogia no 6º período e iniciei em direito. Que é assim, que eu espero, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Que eu tive que trancar por conta da gestação, né? Mas em breve eu vou voltar. E assim, era outras pessoas, outras conversas, sabe? Te tirava daquele mundo Gente, só sobre o vocês não autismo, têm sobre aquele... noção. Na verdade, você era a Sabrina. Mas aquela Sim. Sabrina que estava adormecida. Porque devido a tantas questões Exatamente. emocionais, tantos pesos carregados, aquela Sabrina ficou um pouquinho de canto. Então, você pouquinho. precisava levar toda aquela carga, né? Então, nesse momento, você era a Sabrina, era você. Sim, exatamente. Né? Era só eu ali, Sabrina. Oi, tudo bem? Prazer, Sabrina. 32 anos, não tenho filhos, não sou casada. Oi. Você assim, ganhou identidade, né, Sabrina? Exatamente. Eu recuperei quem eu sempre fui. Porque a gente tem a mania de achar que quando a gente se torna mãe, a gente só é mãe. E isso acaba... Durante um tempo é muito legal, mas depois ela te traz uma frustração, porque, gente, sejamos sinceros, trabalho ingrato é o trabalho de casa, né? Você nunca para, nunca acaba, ninguém nunca reconhece. No fim, você ainda ouve assim, tá cansada de quê? Você não fez nada. Passou o dia todo em casa. Entendeu? difícil. Então, é isso. É verdade. É sobre. Consigo te entender, Sabrina. Sabrina, nos dias atuais, como é que você faz para manter a sua saúde mental? Não mantenho. Porque se eu mantiver, as coisas não andam. A gente tem que ser meio desequilibrada, infelizmente. Porque se você chegar... Vou te dizer, não é só no autismo, é de uma forma geral, como eu disse, na comunidade PCD. Tudo é muito dificultoso, sabe? É tudo... Nunca tem vaga na escola para o teu filho, nunca tem mediador, nunca tem AE, nunca tem nada. O básico, você não tem acesso. Então, se você não for meio desequilibrada, você não consegue acesso a nada. Porque se você chegar lá no amorzinho, as pessoas, elas montam em cima de você, sabe? Então, eu costumo dizer que pais atípicos, né, de uma forma geral, mães e pais, eles têm que ser meio que faca na caveira. Porque se não for, não anda. Se você, por favor, por obséquio, sabe? Não anda. Então, assim, o que eu faço para manter a minha sanidade mental?
eu me arrumo às vezes, tipo, hoje me arrumei, fiquei lá me olhando no espelho, me achando linda. Realmente você está que eu entrei no linda. meu jeans. Eu encontro as minhas amigas de vez em quando, pra gente rir e tal. Deveria estar fazendo terapia, mas não tô. Quem não, né? Quem não? Tenho uma insônia terrível. Todos os dias eu só durmo 6 horas da manhã, 6 e pouca. Então, assim, isso é muito por conta da gestação, mas eu já tinha insônia antes. Porque a mente não para. Né? Eu durmo, mas parece que minha mente fica ligada pensando lá, que eu vou fazer isso, isso e isso, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Não, tal dia tem terapia, tal dia tem médico, eu tenho que levar para fazer exame, eu tenho que, não sei o que, da escola, reunião, PI, sabe? Assim o tempo inteiro. A mente não desliga, parece um computador. Então, assim, não tem como que uma pessoa é saudável, assim, tem a mente sã. Não dá, né? A gente faz o máximo para não surtar. É isso. Sabrina, eu acho que é muito importante esse seu depoimento, até para outras mães que podem estar, que estão assistindo a gente, porque as pessoas romantizam muito, né? Essa mãe. Mas não é romântico. Tem o seu aprendizado, tem seu lado bom como tudo, mas também tem os seus desafios. Sim. Existe amor, porque existe um filho. Então, existe um amor ali. É óbvio que é uma coisa romântica por ser um amor de mãe Sim. para o seu filho. Isso é claro. Mas a gente está trazendo também que existe as dificuldades, né? Todas as outras questões que englobam. Não é só um conto de fadas, né? Gostaríamos que fosse, Mas obviamente, que fosse muito mais fácil, mas não é a realidade. A gente, né, a maternidade atípica, assim, ser mãe já é difícil, gente. Mas quando você é mãe de uma criança atípica, e aí eu não estou dizendo só do autista, né, tem as pessoas, as crianças com paralisia cerebral, com uma deficiência física, né, ou auditiva, na visão, enfim. É difícil porque você aprende a conviver com a deficiência, mas o acesso a tudo que se é preciso é muito dificultoso. Outra coisa, eu não, né? Nós, mães atípicas, costumamos dizer que nós somos as mães que todo mundo elogia, todo mundo acha lindo, mas que ninguém quer ser, né? Só que a gente também não escolheu ter um filho com deficiência. Ninguém foi lá, ajoelhou e falou, ai, Senhor, manda uma criança com deficiência, porque todo mundo sabe das dificuldades que é, né? Então, assim, eu amo meu filho mais do que tudo, né? Mas se eu pudesse escolher entre ele ser uma criança atípica ou atípica, obviamente eu excluiria o autismo da vida dele. Não vou nem dizer só pelo autismo em si, mas se ele fosse autista e eu conseguisse acesso a tudo que ele precisa para ele ter uma vida de qualidade, show. Eu não ia desistir, né? Eu não vou desistir, mesmo ele não tendo acesso. Seria menos pesado, entende? Mas não tem. E você tem que brigar sempre pelo mínimo. É custoso demais. Custa a tua paz, custa a tua saúde, custa o casamento, custa, sabe? Custa muito, muito de verdade. O que eu penso, assim, é que, por exemplo, meu filho é nível 2 de suporte, então muita coisa ele não entende. Quando ele passa por um preconceito, eu dou graças a Deus até que ele não entende, porque... É menos doloroso. Sabe? Eu dou conta, né? Eu brigo ali e tal, mas ele, como criança, eu não sei, né? Qual seria a reação dele. Em autistas de nível 1 de suporte, a gente tem um alto índice aí de suicídio, porque eles se cobram muito para serem iguais, porque eles não conseguem lidar, né, com as dificuldades assim, que a sociedade impõe, né? Então, assim, graças a Deus, o meu filho acaba sendo leigo, né, nisso. E aí é menos um peso para mim. Sabrina, uma palavra que descreveria a sua jornada. Força. Não tem outra. Se não tiver força, a gente não sai do lugar, porque é puxado. Como você disse, tem o romantismo porque é seu filho, é mãe, né? E eu acho que não existe amor maior no mundo do que o amor de mãe pelo filho. Mas dizer que é fácil, não é, né? Eu não posso... Eu acho que cada um sabe onde aperta o seu calo,
Então, a minha realidade é a única, é a mais difícil? Não, não é. Eu sei que se eu olhar para o lado, tem gente pior. Por exemplo, pais com uma criança de 3 anos com câncer em fase terminal. O meu filho é autista, mas meu filho está vivo, é saudável. Tem saúde. Sabe? Eu sei que em nome de Jesus, assim, eu vou lutar sempre e ele vai evoluir. Ele tá evoluindo, já evoluiu muito. Cara, hoje Davi me responde. Hoje ele falou pra mim, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Confesso que eu já pensei. Quando eu tive o diagnóstico, eu pensei, será que meu filho um dia vai me responder? Será que eu vou poder viver esse momento, tipo assim, cala a boca, senão eu vou pegar o chinelo, garoto? Uma coisa tão rotineira para todas as mães, né? As mães típicas. Quem falar para mim que não faz isso, tá mentindo. Não, tá? com certeza. Para. Então, assim, eu vejo que ele evoluiu muito. Graças, primeiramente, a Deus, né? Mas ao meu esforço. Ah, você se sente? Sim, eu me sinto. Porque, eu sou a melhor mãe que meu filho poderia ter. Sou perfeita? Não. Às vezes o meu melhor é conseguir levantar da cama e fazer um miojo pra ele. Tá? Mas ele comeu, ele não ficou com fome. Às vezes o meu melhor é ir lá e fazer um estrogonofe que ele ama. E ele fala, mamãe, você tem razão. Esse é o melhor estrogonofe que eu já comi na vida. Então, assim, é isso. Não sou perfeita, né? Mas eu dou o meu melhor. Né? Eu busco ser uma mulher forte por ele, pela Elisa, por mim. Porque se a gente se der por vencido, a gente deita na cama e não levanta mais. É verdade. Sabrina, agora como é que tá a sua expectativa grávida? Como é que tá esse coração, essa cabeça agora com esse monte de Tá informação? uma mistura de Deus me livre, mas quem me dera. Tipo assim, amanhã eu faço 36 semanas. E aí, eu já tô no meu auge, né? O Davi nasceu de 36 mais 1. É o sinal. Domingo, se ela for acompanhar o irmão, domingo ela nasce. Mas não pode. Por favor, as suas coisas ainda não estão totalmente arrumadas. Fique aqui. Medo. Eu tô com bastante medo, assim, de... Eu não vou nem dizer de dar conta, porque a gente se obriga a dar conta. Mas, por exemplo, será que eu vou conseguir voltar a estudar? Será que eu vou conseguir trabalhar? Eu perdi oportunidades, inclusive, de trabalho porque eu tô grávida. Porque ninguém quer contratar uma grávida, né? Então, assim... será que eu vou dar conta, né? Eu tenho uma dificuldade com rotina. Aí eu fico pensando, já não durmo bem. Aí, sabe, essas coisas mais... Eu tava pensando, como que eu vou levar Davi pra terapia? Vou ter que levar a bolsa, a Elisa no carrinho, não sei o quê, vou levar... Sabe? Tua mente já vai lá na frente, porque ele vai voltar pra terapia. Então, eu fico tentando já ajustar. Porque, assim, seria fácil se eu tivesse rede de apoio, mas eu não tenho. E isso que é o difícil. E eu não tenho como custear uma rede de apoio. Né? Eu não tenho como, por exemplo, pagar alguém para estar me ajudando lá, pelo menos não agora no momento. Então, assim, o mais difícil não é você ter os filhos. É você não ter apoio para cuidar. Eu sei que ninguém tem obrigação, mas você poder contar com alguém faz total diferença. Minha mãe mora longe, minha mãe também trabalha. Então, assim, por exemplo, poxa, eu vou pro hospital ter, né? Quem vai ficar com meu filho? Claro, minha mãe vai dar o jeito dela e vai ficar. Mas entende que isso também vai impactar na vida de outra pessoa? Sim. Ela vai ter que abrir mão do trabalho dela, né? Que vai impactar na vida dela financeira para poder cuidar do filho que é meu, né? Então, é complicado. Mas a gente, né? Sabrina, tá dando conta. Seu caminho, a sua história, a sua trajetória é bonita, é boa de se ouvir, assim, pela luta, pelo Davi, né? E a gente tem plena certeza que, mesmo com a chegada do neném, já deu tudo certo.
Porque deixa claro que você não fica sentada no sofá. Você vai Era atrás. o meu sonho. Era, né? Queria muito ser uma esposa troféu. E isso é um sonho de todos. Mas não vai estar dando. No momento, não está dando. Né? Quem sabe? Agora a gente vai começar o bate-bola. São perguntas curtas, simples, para você ficar à vontade para responder pra gente, tá bom? Sim, o que vier na sua cabeça, o que sentir no seu coração, da melhor forma que você achar. Vamos lá, Renan? Olha, rapidinho, 2 minutos, antes de você começar. Perdão, desculpa. Não. Sabrina, só não fica muito pra cá. Fica pro outro lado. Desculpa. Não, tranquilo. Não, Assim? virar de lado. Não, pro pé cá. Pro outro lado. É pra eu virar pra lá? Não, pra cá. Você tá com o braço nessa ponta. Aí você bota um braço nessa outra ponta, assim que você tá mais confortável assim. Ah, tá. Só que aí você coloca do outro lado, porque tá cortando um pouquinho da Mari. Ah, Ah, tá. tá. Então, peraí. Assim, tá bom? Posso levantar? Ah, Pode? Pode, ela parou. Não, Assim? pro outro lado. Não, assim. assim? Não. Não, pra só chegar pra cá. É, Isso, Não. só isso. tá ótimo. Então, pronto. Perdão, gente. Deixa eu virar um pouquinho Não, pra cá. foi Eu vi ótimo. que ela tava confortável, só que tá cortando um pouquinho da Mari. Aí eu falei, ai meu Deus, eu vou trabalhar só um pouquinho. Não, não tô atrapalhando, não. Desculpa, gente. Não, para de pedir desculpa, menina. Vai lá. Quando puder. Ah. Ser mãe atípica é? Resiliência. Um mito sobre autismo que precisa acabar. Autismo tem cara. Não, tem cara de autista. Isso precisa acabar pra ano passado. Uma atitude que ajuda muito uma mãe atípica. Ter empatia. Né? Se colocar no lugar do amiguinho é legal. Algo que as pessoas precisam saber sobre o autismo. Então, algo específico é tanta coisa, né? Eu acho que se as pessoas tiverem empatia, elas já vão conseguir saber muitas coisas. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você busca saber É verdade. sobre o que o outro passa. Então, é isso. Ter empatia para lidar. Inclusão é? Fazer a pessoa pertencer de verdade, né? Dar condições da pessoa estar ali de forma equitativa, né? Não só falar, né? Não só botar ali no papel. Tirar do papel as leis, porque nós temos leis ótimas, né? Elas só precisam sair do papel e verdadeiramente serem postas em práticas. Uma palavra, uma frase que diga sobre a sua jornada. E aí, vai ser sobre a minha jornada. Eu acho que vai ser sobre a jornada de toda mãe atípica. É que enquanto houver uma mãe de pé, sempre haverá luta. Sempre. Sabrina, quero te agradecer por você ter aceitado participar aqui com a gente. Foi um aprendizado. Eu ficaria aqui a tarde inteira te ouvindo e conversando sobre várias coisas, sobre vários assuntos. Isso foi muito bom. A gente aprendeu muito, né? Com Se você certeza. trazer essa realidade da mãe atípica, pra gente também não romantizar tanto, né? A gente vê também o lado da criança, vê os lados difíceis, vê o lado da mãe também, que precisa de cuidado junto. Eu acho que isso foi muito importante hoje, essa conversa, Mariana. Muito necessária. Ainda mais nesse mês, que é o mês que a gente celebra, né, a conscientização sobre o autismo. E trazer uma pessoa como você pra cá, nossa, enriqueceu muito esse podcast. Obrigada a vocês, gente. Alguém que vive realmente isso todos os dias. Queria que você deixasse suas redes sociais, falasse também do projeto de vocês, que é super importante, né? As pessoas que estão assistindo, para poder seguir, para poder ter ciência que existe esse projeto tão importante, tá? Pode olhar ali para a câmera, falar um pouquinho. Esse momento é seu, Sabrina, fica à vontade. Gente, segue lá. Nenhum direito a menos. É uma associação de pais atípicos que luta pelos direitos das pessoas com deficiência, não só os autistas, né? Todas as deficiências. É uma associação onde também a gente acolhe, né? A gente ouve, a gente busca lutar por políticas inclusivas de verdade. O meu Instagram é privado, eu não sou blogueira, não. Mas quem quiser seguir, pode ir lá. Sabrina Saracusa. Tá? Mas a associação vocês precisam seguir, tá? É muito importante. Lembrando que falar de autismo é falar sobre respeito, falar sobre inclusão e principalmente falar sobre amor, tá?
Agradeço a Sabrina, mais uma vez, ao Boa Produções por estar sempre com a gente e a FAZ pela essa iniciativa maravilhosa do nosso Pode Ser. Até o próximo. Galera, ó, não esquece, hein? Curta, comente, compartilha com todo mundo, porque esse assunto merece respeito e merece a mídia. Obrigado, hein?